Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como elaborar um mapa temático do zero utilizando o QGIS. Os mapas temáticos são muito utilizados na cartografia quando queremos representar temas específicos, como vegetação, uso e cobertura da terra, biomas, clima, atividades socioeconômicas, dentre outros. E a intenção nesse vídeo é que você consiga saber todos os procedimentos necessários para poder elaborar um mapa como esse, desde a coleta de dados, a organização dos arquivos dentro do QGIS, até a elaboração do layout final. Então vamos lá. O primeiro passo é nós termos a base de dados no nosso computador. Para elaborar esse mapa, que vai ser dos biomas brasileiros, nós precisaremos ter os limites da América do Sul, os limites estaduais do Brasil e os limites dos biomas brasileiros. Então, vamos lá abrir o navegador. Você deve digitar I3GEO MMA, que é do Ministério do Meio Ambiente. É um sistema que apresenta os dados geográficos, um WebGIS, na internet. E nós vamos baixar esses biomas a partir dele. Clique nessa primeira opção, que é o I3GEO MMA Open Layers. Você vai esperar carregar e ele já vai abrir esse sistema. Nesse sistema, você deve vir nessa opção à direita, ampliá-la, e deve vir nesta opção de catálogo para procurar o dado geográfico referente aos biomas. Em catálogo, você vai vir nessa opção I3GEO, clicar no mais se for necessário e clicar nessa opção Biomas, MMA e BGE. Depois de clicado, ele já vai desenhar no mapa. E se você voltar para aquela opção de mapa, nós estamos em catálogo, vir para essa opção de mapa, você vai ver que ele já vai apresentar essa opção para download, que é o dos biomas. Se você clicar no mais, vai ter outras opções, como descer, subir, e essa opção aqui de fonte, que é muito importante para você saber qual foi a fonte do Ministério do Meio Ambiente, qual foi o ano que foi elaborado para inserir dentro do seu mapa, que também é um dos elementos necessários para estar dentro do mapa. Você pode clicar nessa opção de fonte, e aqui ele vai trazer todos os metadados sobre esse arquivo. Ele é Biomas do Brasil, elaborado em 1/5 milhões, data de 2004, mas que foi editado em 2005. Então, nós podemos colocar como fonte Ministério do Meio Ambiente 2005. Voltando para aquela opção do I3GEO, você pode clicar nesta opção, que é de download. E aqui que você vai baixar os arquivos necessários para poder abrir dentro do QGIS. Nessa janela que vai ser aberta, você deve salvar cada um desses itens, que juntos vão fazer você conseguir abrir o arquivo dentro do QGIS. Clique nessa primeira opção. E é importante que você abra uma pasta dentro do seu computador, no disco C ou no disco D, em um lugar que você já tenha essa base de dados. Nesse exemplo eu vou utilizar a já aplicada. Crie uma pasta chamada Shapefiles e dentro dela você cria outra pasta, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente ou Biomas, de forma que consiga referenciar melhor esse arquivo. Eu vou colocar dentro da pasta de exercícios, mapa temático. E aqui eu vou colocar uma pasta chamada MMA, porque nós estamos baixando do Ministério do Meio Ambiente. Dentro dela eu vou salvar como Biomas 2005. Isso já facilita na hora de elaborar o mapa. Nós vamos salvar a extensão SHP. Agora você deve fazer o mesmo procedimento para o SHX, que vai linkar esse SHP com a tabela de atributos. Biomas 2005. Escreva da mesma forma que o outro. E por fim o DBF, que é a base de dados, o banco de dados, onde tem os arquivos alfanuméricos, textos e números. Da mesma forma, coloque Biomas, _ 2005. Agora que nós já temos
o shapefile dos biomas para poder ver a delimitação e inserir no QGIS, nós também vamos precisar de outra base que é do IBGE, dos limites territoriais. Abra uma nova aba no seu navegador e digite Portal de Mapas IBGE. Clique nessa primeira opção. E aqui nós vamos baixar uma base de dados que tem os limites da América do Sul e também os estados do Brasil. Você deve vir em Cartas e Mapas, nessa opção de tema. Em seguida em Bases Cartográficas Contínuas, na escala de 1 para 250 mil. E vai escolher essa opção, BC, Base Cartográfica 250, que é a escala, versão 2017, SHP. Clique nela. Vai ser carregada essa janela. Vai ter todas essas opções aqui embaixo. BC 250, abastecimento, energia, estrutura, hidrografia. Você deve baixar esta opção, versão 2017, limites. É só clicar em cima dessa pasta. Eu vou voltar naquela opção de mapa temático, vou criar uma nova pasta chamada IBGE. E aqui colocar limites territoriais 2017. Diferente daquela opção do Ministério do Meio Ambiente, que você vai baixar um arquivo por vez, aqui ele já baixa uma pasta compactada. Clique em salvar e espere o download do arquivo. O download foi finalizado. Pode ser que demore um pouco porque realmente é uma pasta que tem vários shapefiles juntos. Você deve abrir o arquivo, mostrar na pasta e dentro da pasta é só descompactar, extrair para limites territoriais. Aqui você vai ver uma série de shapefiles, inclusive os que nós vamos precisar, que é esse, lim país A e limite unidade federação A. Tendo baixado esses arquivos, que serão uma base de dados, nós vamos para o QGIS. Eu já elaborei o mapa e vou tentar reproduzi-lo com você. Eu vou fechar esse projeto, fechar também este e abrir um novo arquivo. Estou utilizando a versão do QGIS 2.18. Você pode utilizar outra versão, vai ter algumas alterações na localização, mas nada que dificulte tanto assim você conseguir seguir os passos desse tutorial. O primeiro passo é você inserir os arquivos vetoriais que você acabou de baixar. Você deve clicar nessa opção, que é a opção vetorial, dentro da barra Gerenciar Camadas. Clique nele. Vá nessa opção de buscar, nessa janela. E procure a pasta onde você acabou de salvar os arquivos. Neste exemplo, eu estou utilizando essa pasta Mapa Temático. Vou colocar os arquivos do Ministério do Meio Ambiente, Biomas 2005. Clico nele, clique em Abrir e abrir novamente. O SRC, que é o Sistema de Referência de Coordenadas, está dizendo que é o WGS84, o Datum, o Sistema de Coordenadas Geográficas. Nós vamos alterar isso daqui a pouco. Agora insira também o shapefile com os limites estaduais do Brasil e o shapefile com os limites da América do Sul. Vou voltar para a pasta IBGE, limites territoriais, e vou selecionar esse, lim país A, e este, que é o lim unidade federação A. Se você tiver com muito arquivo aqui e não conseguir identificar o que é SHP, o que é SHX, ou o que é o DBF, que são as partes, as extensões dentro do arquivo shapefile, você pode alterar essa opção. Se tiver, por exemplo, em todos os arquivos, você vai ver que vai ter muito mais arquivos do que o necessário para você selecionar. Você pode vir aqui e alterar para shapefile e facilitar a busca pelos arquivos. Clique na opção lim país A e com o Ctrl, clique também em lim unidade federação A. Assim você consegue abrir os dois arquivos de uma vez. Abrir e abrir novamente. E veja que foram inseridas 3 camadas. Limite país, que eu estou desmarcando.
a unidade da federação e os biomas. O próximo passo a ser feito é você organizar a localização dessas camadas. São vários layers, um em cima do outro. O primeiro que você deve deixar em cima é o limite da unidade da federação. Pode arrastar, ou se tiver muita dificuldade, você pode arrastar o limite do país para baixo, que vai ficar embaixo mesmo, que são os países da América do Sul. Biomas você vai deixar no meio e limite da unidade da federação você vai deixar em cima, porque nós vamos retirar o preenchimento para que a gente consiga ver os biomas que estão abaixo, considerando esses limites estaduais. Agora que você inseriu todos os shapefiles, você deve organizá-los de modo que todos eles estejam no mesmo sistema de referência de coordenadas. Limites de país, se você clicar com o botão direito e for em propriedades, geral, vai estar no EPSG, que é um código 4674, Sistema de Coordenadas Geográficas no Datum Series 2000, que é o oficial do Brasil, então pode deixar ele dessa forma. Biomas 2005, se você olhar da mesma forma, já vai estar em WGS 84, que é um dado padrão mundial, então nós vamos ter que reprojetá-lo para Series 2000. E para se certificar, olhar também limite de unidade da federação, que está no mesmo EPSG do limite dos países da América do Sul. Então, nós só precisaremos alterar o dos biomas. Clique com o botão direito nos biomas, clique em salvar como, e aqui nessa opção de SRC, você deve colocar para o mesmo EPSG dos outros dois, que é o 4674. Vai em buscar, e aqui não em BGE, vai em Ministério do Meio Ambiente, você pode selecionar biomas 2005 e renomear colocando na frente siglas, para saber que você alterou o SRC. Clique em salvar e OK. Veja que foi criada uma nova camada. Está embaixo dos limites da América do Sul, das unidades da federação. Agora você já pode excluir essa outra que está com SRC antigo. Remover. Por fim, para poder organizar o seu projeto, você deve vir na opção de projeto e verificar se nessas propriedades também está o mesmo SRC. Nessa opção SRC, você deve escolher o 4674, que é o EPSG, siglas 2000, que ele está no sistema de coordenadas de latitude e longitude, coordenadas geográficas, no Datum oficial. Clique em OK. E salve seu projeto, é claro, para não perder o que você fez até agora. Clique nessa opção, salvar. E eu vou colocar aqui dentro de projetos, eu criei uma pasta projetos. Então, tem uma pasta shapefiles e uma pasta projetos. Também recomendo que você faça isso para organizar o seu dado. E aqui em aulas cartografia, eu vou colocar mapa temático, underline, biomas. Salvar. Agora que nós já inserimos todos os arquivos necessários e fizemos a alteração do sistema de referência de coordenadas, nós vamos alterar a simbologia, o estilo dessas camadas. Nessa camada limite país, nós podemos colocar uma cor mais neutra, uma cor que não seja tão destacável, porque nós deveremos destacar os biomas. Isso é importante quando você está trabalhando com um mapa temático qualitativo, que quer diferenciar as áreas. Você deve clicar com o botão direito em Limpa País A e em Propriedades, Estilo. E aqui nessa opção de cor, você vai clicar na seta e escolher uma cor puxando para o cinza, por exemplo. Vou colocar um cinza bem claro e veja que ele já altera aqui. Além dessa opção de alteração da cor, você também pode alterar a espessura dessa borda, clicando em preenchimento simples. E quando você descer nessa barra de rolagem, você vai ver que a espessura, nesse caso, está 0,26 milímetros. Você pode colocar, por exemplo, 15, se quiser que ela fique um pouco mais fina. Clique em OK e veja que ela afinou. Vamos fazer também um procedimento parecido com as unidades da federação.
Só que nesse caso nós vamos retirar o preenchimento e deixar apenas o contorno para conseguir ver os biomas que estão por baixo. Clique em preenchimento simples e nessa opção dessa seta, você vai clicar nela e colocar em preenchimento transparente. Se você clicar em OK, vai conseguir ver os biomas que estão embaixo. Só que os biomas também devem ser diferenciados por cores, justamente para a gente conseguir diferenciar todos os biomas existentes no Brasil. Clique nessa opção, vai em propriedades dessa segunda camada de biomas e em estilo, ao invés de você escolher essa opção símbolo simples, você vai alterar para categorizado. Sempre que você estiver trabalhando com um mapa qualitativo, que vai diferenciar nomes, por exemplo, você vai escolher a opção categorizado. Aqui em coluna, você vai escolher uma coluna dentro da tabela de atributos, que já veio junto com o shapefile, que vai ter o nome dos biomas. Vou mostrar para você como é. Se você clicar aqui com o botão direito na camada e clicar em abrir tabela de atributos, você vai conseguir ver uma planilha parecida com a planilha do Excel, que vai vincular cada um dos polígonos existentes nessa camada dos biomas com um texto. Nesse caso, explicando o limite da Caatinga, do Cerrado, do Pampa e assim por diante. Pode desmarcar nessa opção. Então, o que nós vamos selecionar lá em estilo, que nós vamos indicar naquela opção de estilo, é essa coluna de legenda. Vai em propriedades, estilo, categorizado e aqui em coluna, escolha aquela legenda. Se você clicar em cima dela, você vai ter a opção de classificar, mas antes disso, nós vamos fazer algumas alterações. Aqui em símbolo, você vai clicar nessa opção mudar, preenchimento simples, descer a barra de rolagem e aqui em contorno, retirar o contorno, deixar a transparência da borda, para a gente conseguir ver só as diferenças de preenchimento. Clique em OK e clique em classifica. Veja que ele não está mostrando o contorno, mas ele está mostrando cores diferentes. Se eu aplicar, você vai ver que cada um dos biomas vão estar com cores diferentes. E agora é só inserir cores que estejam mais relacionadas com esse tema que nós estamos trabalhando. Eu já tenho aqui um mapa que eu exportei. Deixa eu procurar em produtos, que é este. Se você quiser, você pode colocar cores parecidas com essas que eu adotei. Então, a Amazônia vai ser um verde claro. Vou voltar lá no QGIS, vou colocar em Amazônia um verde claro. Para poder alterar a cor, você deve clicar 2 vezes em cima dessa cor. E aqui nessa opção, deslocar essa barrinha. Escolher uma cor do seu agrado, vou colocar um verde um pouco mais claro. Veja que vai mudando. Clique em OK. A Caatinga eu vou colocar como creme. Vou puxar para o vermelho. E colocar como creme. OK. Cerrado, puxando para o rosa. Clica 2 vezes. Vem nessa seta e altera. Depois altera para mais claro. Ok. Mata Atlântica, eu coloquei puxando uma cor para o amarelo. Claro que dependendo do trabalho que você estiver fazendo, você vai precisar organizar essas cores por um padrão específico. Por exemplo, se for um mapa de solos, existem cores específicas para cada tipo de solo. Vai depender muito do seu trabalho. Pampa, vou colocar como roxo. Roxo. E Pantanal, vermelho. Tentar clarear um pouco. Ok. Essa última opção é para o caso de existir algum polígono que não esteja nomeado com nenhum desses biomas,
mas não é o caso desse shapefile. Então, você pode clicar nele, clicar nessa opção de menos e excluir, já que ele não vai ser necessário. Se você clicar em OK, vai ver que as cores foram modificadas. Estão um pouco parecidas com esse outro mapa, mas não tem que estar igual. É importante que você escolha cores que não sejam muito fortes e que consigam ser bem diferentes uma da outra. Agora que nós já fizemos a alteração das cores, você já pode salvar o seu projeto novamente, só para que ele mantenha salvo todas as alterações feitas. E você vai ir para a opção de criar um compositor de impressão, que é onde você vai elaborar o layout do mapa. Você deve clicar nessa opção, que é o novo compositor de impressão. E aqui você vai colocar o nome do mapa, para você lembrar, por exemplo, mapa biomas. Clique em OK. Vai ser aberta essa nova janela, que é a janela do compositor de impressão. E aqui que nós vamos fazer todas as alterações para que aquele mapa que está dessa forma fique parecido com esse. Então, o primeiro passo é você alterar a composição dessa folha. Se você vir nessa opção de composição, que deve estar habilitada, se não estiver, você pode clicar na opção qualquer parte cinza do menu e marcar composição, desculpe. Você vai ver o tamanho da página, é uma página em A4, tem outras opções para você escolher. E a orientação paisagem, nós vamos fazer um mapa com orientação retrato, então você pode alterar logo de cara. Para diminuir essa folha, de modo que você consiga ver ela toda, você pode escolher essa opção, que é afastar, ok? Afastar, minimizar. Eu costumo também utilizar essa opção, que é de aproximar, então, se você clicar aqui, você tem como desenhar um retângulo ao redor da sua folha e conseguir ver ela totalmente, conseguindo melhorar a visualização e a movimentação dessa folha. Você também tem essa opção, que é a de selecionar um item. Sempre que você inserir um mapa, inserir uma legenda, inserir um texto, ele vai ser um item. Então, para selecioná-lo e alterar as propriedades dele, você tem que clicar nele. Essa opção é a de mover o compositor. Então, você vai mexer na folha. Outra opção muito importante é esta, que é a de adicionar um novo mapa. Tudo que está no projeto vai vir para cá como mapa. Essa outra opção que também utilizamos é a de adicionar imagem. É aqui que você vai inserir, por exemplo, o norte. Essa outra opção é a de inserir texto. Normalmente utilizamos para inserir a fonte, quem elaborou, o sistema de coordenadas e etc. A outra opção é a de adicionar a legenda. E esta, por fim, que é adicionar uma barra de escala. E aí você pode inserir uma escala cartográfica numérica ou a gráfica, que é mais interessante, porque se você reduzir o mapa dentro de uma folha ou ampliá-lo, a escala gráfica também vai sofrer alteração. Agora que você já sabe os principais itens que nós vamos utilizar nesse mapa, é a hora de inserir o mapa dentro dessa folha. Existem vários layouts de mapas. Às vezes um layout em que uma parte dele vai ser separado só para você colocar informações de escala, de legenda, de fonte. Você também pode fazer um outro layout em que tudo está dentro do mapa. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de layouts. Nesse caso, nós vamos fazer um layout em que todas as informações estão dentro do mapa, muito utilizado, por exemplo, o IBGE. Mas existem outros, como este, por exemplo, que ele vai ter uma grade de coordenadas. Este outro, que é muito utilizado quando estamos trabalhando com mapas para estudos ambientais. Enfim, existem vários layouts. E para hoje, você vai aprender este. O primeiro passo é a gente inserir o mapa. Então, você vai clicar nessa opção e vai, com o auxílio dessa régua, clicar com o botão esquerdo e arrastar, gerando
um retângulo. Veja que em todas as laterais, esquerda, direita, superior e inferior, eu deixei um espaço. Agora é só soltar o mapa. E veja que já foi desenhado. Só que dessa forma que está, nós não conseguimos centralizar os biomas do Brasil. Para centralizar, você vai vir nesta opção, que é a de mover item do conteúdo, já tendo selecionado o mapa, mover item do conteúdo, e você vai poder mover ele para cima ou para baixo, ok? Só que nessa escala ele está um pouco distante, você pode aumentar ela. Se você mexer com o scroll do seu mouse para frente e para trás, você vai ver, é a bolinha do mouse, você vai ver que a gente consegue alterar a escala. Ela vai ser vista nessas propriedades do item. Então, se eu mexer aqui, eu vou estar alterando a escala, aumentando ou diminuindo. Você pode fazer pequenas diminuições para que o mapa fique bem centralizado, vindo nessas propriedades do item, que no nosso caso vai ser o item mapa, ok? As propriedades do item mapa, e alterar essa escala. Ela está em 17.932.450. Se você aumentar esse valor, você vai estar diminuindo a escala e, por consequência, vai estar diminuindo o detalhamento. E aí você vai conseguir ver as bordas do Brasil que não estão sendo representadas. Então, tente colocar 2 ao invés de 1. Veja que já diminuiu bastante. Você vai ficar alterando até que a escala esteja adequada para o que você quer representar. Eu vou colocar em vez de 79, 50 e dar um Enter. Vai fazendo essas alterações. Eu sugiro que coloquem, ao invés desses números quebrados, você pode colocar 000. Então, por exemplo, 1 para 25 milhões. Ok? Mas isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo mesmo, elaborando o mapa. 1 para 25 milhões está numa escala boa, mas ainda pode ser de mais detalhe. Então, para aumentar o detalhe, você vai ter que diminuir o denominador. Vamos tentar colocar 0 e ver se dá certo. Então, a escala que eu fechei, nesse caso, foi de 20 milhões. Alterada a escala do seu mapa, o que você vai inserir agora é a grade de coordenadas. A grade de coordenadas ela fica dentro das propriedades do item mapa. E para você vê-la, você deve descer essa barra de rolagens. Clicar nessa opção de grades e adicionar uma nova grade. Clique nessa grade 1 que vai ser adicionada. E aqui é importante que você insira essa grade depois que você escolher o SRC. Se você alterar o SRC depois de ter inserido a grade, pode gerar problema. Você pode estar inserindo um UTM achando que é geográficas. Então, primeira coisa é definir o seu SRC. Depois de definido, você cria o mapa e consegue gerar sua grade sem problemas. O tipo da grade, nós temos uma grade sólida, que ela vai mostrar aquelas linhas. Tem cruz, marcadores e apenas molduras e anotações. Nós vamos fazer dessa forma, apenas com molduras e anotações, sem aquelas linhas, mas você pode escolher de outra forma. Aqui em intervalo, você vai indicar quantos graus, já que é coordenadas geográficas, em graus, minutos e segundos, de quantos em quantos graus ele deve inserir uma coordenada no seu mapa. Devido à amplitude do Brasil, você pode inserir 10 graus nessa opção. Claro que vai depender muito do que você estiver trabalhando. Quanto mais próximo, quanto mais detalhado for a sua área, for uma área pequena, por exemplo, um município, menor vai ser a distância que você deve colocar de grau em grau. Como nós estamos trabalhando com um país continental, você pode fazer uma distância grande. Aqui você digita 10 e clica fora, ele já vai desenhar as grades. Da mesma forma em Y. Ok? Voltando para aquela opção do tipo de grade, já que nós vamos fazer um layout parecido com esse, você pode
alterar sua opção de tipo de grade para apenas molduras e anotações. Mas onde está as coordenadas? Se você descer um pouco mais nessa opção de rolagem, vai ter essa opção de desenhar coordenadas, é só clicar nela. E veja que foram desenhadas as coordenadas. Se você vir nessa opção de aproximar, vai conseguir ver melhor essa grade. Vou clicar em selecionar mover item e clicar em cima da grade. Aqui em formato vai ser o formato de grau, minuto e segundo com sufixo. Você pode escolher outra opção, mas eu vou escolher esse. Então, grau, minuto e sufixo. Nós estamos, a maior parte do Brasil, ele localiza-se no sul, abaixo da linha do Equador, então por isso que aqui está S. E todo ele a oeste do meridiano de Greenwich, por isso que está o W de oeste. Se você descer nessa opção de desenhar coordenadas, você também vai ter como alterar essas opções do desenho da coordenada. Então, em esquerda, você pode colocar vertical ascendente. Em direita também, vertical ascendente, como quiser. Aqui na opção de fonte, você pode alterar, aumentar o tamanho dessas coordenadas. Eu vou colocar, por exemplo, 12 e ver como é que vai ficar. Essa precisão de coordenadas você também pode retirar, que são esses 3 zeros após o zero, que não vai ajudar em nada, já que nós estamos trabalhando com área muito grande. Então, você pode colocar 0, já vai diminuindo. E alterando da forma que você quiser, você pode descer ainda nessas opções da propriedade do item e colocar uma moldura. Veja que agora a gente tem uma diferenciação entre o que está dentro do mapa e o que está fora do mapa. Eu vou diminuir o zoom para conseguir ver ele totalmente. E vou fazer algumas pequenas alterações aqui de ajustes para centralizar mais o mapa. Você também pode fazer o mesmo. Eu vou ver se aqui em propriedades do item, se foi alterada a escala, e foi, às vezes acontece isso quando a gente está movendo. Vou colocar novamente 1 para 20 milhões. E agora que nós já inserimos a grade de coordenadas e ajustamos a escala do mapa, nós vamos inserir os outros elementos fundamentais de um mapa. Então, nós temos o título, nós temos o norte, a grade de coordenadas, a legenda, a escala e a fonte. Nessa fonte você vai colocar quem elaborou, o ano que elaborou, as fontes de dados, que foi de onde você tirou esses shapefiles, e o sistema de coordenadas do seu projeto. Vamos inserir agora o título. Você deve vir nessa opção, que é adicionar novo rótulo, clicar nela e arrastar fazendo um retângulo. Eu vou dar um zoom para você ver melhor. E aqui você vai ver que já vai apresentar essas propriedades do item rótulo. E se você clicar nessa opção, você vai ter como alterar e digitar outro nome. Por exemplo, biomas do Brasil. Aqui você também pode alterar a fonte, aumentar ela para que fique mais expressiva. Vou colocar 20, por exemplo, biomas do Brasil. E vou centralizar no centro e no meio. Além disso, do título dos biomas, como eu disse, você pode colocar isso fora da grade de coordenadas, dentro da grade de coordenadas, como você quiser. Isto é apenas uma forma de layout. Inserido o título, nós também vamos ter que inserir o norte, a referência do norte para ajudar o leitor. E o norte ele vai estar nessa opção que é a de adicionar imagem. Então, clique nela e da mesma forma que o rótulo, você deve clicar em alguma área do seu mapa e arrastar para criar um retângulo. Quando você soltar essa opção de inserir imagem, você vai ver as propriedades dela também. E se descer um pouco nessa barra de rolagem e vir buscar pastas, já vai ter uma série de simbologias que o próprio QGIS instala. Então aqui nós temos essa opção de norte, essa outra opção e várias outras, ok? Da forma que você quiser.
Esse aqui, como está branco, a gente acaba não vendo, mas você pode alterar a cor de preenchimento. Se você colocar preto, você já consegue ver, certo? Mas eu vou escolher essa opção de norte. Aqui. E alterar para cinza. Ok. Você também pode centralizar esse norte clicando em posição para meio e fazer outras alterações, sempre nas propriedades do item. Inserindo o norte, você pode ajustar, diminuir o zoom, por exemplo, para que ele fique mais organizado em relação ao tamanho de todos os elementos. Isso são detalhes. E inserido o título, o norte, nós também vamos precisar inserir a legenda, que é nesta opção. Então, clique no mapa e depois clique na legenda. Você vai clicar nela e arrastar como retângulo e soltar. Foi criada uma nova legenda e abriu as propriedades da legenda. Veja que aqui nós temos o limite da unidade da federação, os biomas e o limite dos países. Para você alterar os nomes e a ordem dessas camadas, você deve vir nessa opção de legenda e desmarcar essa opção atualização automática. Feito isso, você vai conseguir fazer algumas alterações nessa legenda. Então, o primeiro passo é você arrastar biomas para cima, porque é o item principal. Então, clique nele e clique nessa opção, nessa seta para cima. Você pode clicar 2 vezes sobre esse nome e alterar. Altere para biomas, por exemplo. Você pode também renomear os nomes dos biomas, colocando, por exemplo, só a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Então, faça isso da maneira que achar mais conveniente. Você também deve fazer isso para os limites das unidades da federação, porque não pode ficar com esse nome dessa forma. Então, clique 2 vezes. Você pode digitar, por exemplo, limites estaduais do Brasil, indicando que essa linha preta ela está mostrando que a divisão dos limites estaduais do Brasil. Voltando para a legenda, você também vai fazer o mesmo procedimento para limites da América do Sul. Ok. Aqui nós também temos outras opções. Nessa parte de legenda, como fonte, você pode alterar a fonte do título, que é a fonte do nome legenda. Se você quiser deixar lá, você também pode retirar, se não quiser esse nome legenda. E também pode alterar a fonte dos subgrupos, biomas, limites e a fonte do item. Se nós diminuirmos um pouco, vamos ver como é que está o texto em relação ao restante da folha. Dá para a gente aumentar um pouquinho esse limite do item, colocando, por exemplo, para 14. O subgrupo, que é o nome biomas, você pode colocar para 14 também. E a legenda, que é a fonte do título, para 16, por exemplo, colocando em maiúscula. Feito isso, agora nós já temos legenda, temos título, temos norte. Agora você deve inserir a barra de escala. É importante salientar que quando você tem mais de um mapa dentro do seu compositor de impressão, pode ser que essa escala acabe pegando outro tipo de mapa. Então, é isso que é muito importante você perceber. Você deve selecionar o mapa adequado, que nesse caso é o mapa 0, porque só tem um, e criar uma legenda para o mapa 0. Se você tiver um outro mapa menor, como é o caso de mapas de localização, verifique sempre se sua escala está referenciando o mapa principal. Então, clique nessa opção, adicionar nova barra de escala, clique em qualquer área do seu mapa e arraste.
E ele já criou a escala, referenciando com o mapa 0, que está adequado aqui. Nessa escala, você nunca deve alterar essa opção de rótulo de multiplicador de unidade. Aqui ele está mostrando que 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Isso aqui você não altera. O que você pode alterar se quiser é essa espessura. Mas para a gente não vai ser importante, vai ser 250.000 unidades mesmo, que são essa diferença entre esse valor de 1000 quilômetros e 750 quilômetros. Você pode, por exemplo, diminuir a quantidade de frações à esquerda do zero, à direita do zero, desculpe, que nesse caso são 4, como você está vendo aqui. Se você colocar 3, ele vai diminuir. E você pode, por exemplo, aumentar a quantidade de frações à esquerda do zero. Essa escala ela vai ajudar você a calcular medidas de distância. Você pode, por exemplo, deixar 3 do lado esquerdo após o zero e 3 à direita, como achar melhor. Inserida essa escala, agora nós vamos inserir a fonte dos dados, que vai ser parecida com essa opção. Deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio. Vai ter elaboração, quem elaborou, a fonte de base, então biomas brasileiros, limites territoriais e o sistema de coordenadas, ok? Você deve fazer da mesma forma que a inserção do título, é um novo rótulo. Vou criar esse retângulo e aqui em QGIS vou colocar as opções. Então, quem elaborou, elaboração cartográfica, vai ser Jocelyn Dantas Barros, você coloca o seu nome e o ano, 2018. Fontes de base, você vai colocar Ministério do Meio Ambiente, que foi onde nós pegamos os biomas. Você pode colocar, por exemplo, biomas e o ano, 2005. E IBGE, limites territoriais, 2017. Você também deve colocar o sistema de coordenadas. Nós utilizamos sistema de coordenadas geográficas, por isso que estão apresentando as coordenadas em latitude e longitude. E o datum, também importante, siga 2000. Tudo que você precisar de inserir de informação a mais para o leitor, você coloca aqui. Se precisar colocar, por exemplo, um logotipo, você vai vir naquela opção de adicionar imagem e em fonte da imagem procurar um logotipo dentro do seu computador, ok? Nesse caso, nós não vamos fazer isso. Então, nessa opção de rótulo, eu também posso centralizar, posso aumentar o tamanho, vou colocar 12, e fazer as configurações necessárias para que o mapa fique mais apresentável. Eu vou tirar esse espaço entre ele, para ele ficar um pouco mais juntinho, e ver como é que ficou. Por fim, que nós não fizemos no início, nós podemos alterar o fundo desse mapa para ficar aparecendo no fundo o oceano. Então, você pode fazer isso clicando na opção de selecionar mover item e clicando no mapa. E lá embaixo, bem próximo de onde nós inserimos grade de coordenadas, existe a opção chamada fundo. Todo item que você tiver criado, você tem como colocar um fundo nele. Então, nesse fundo, você pode alterar a cor e colocar um azul, que está mais relacionado com o oceano, ok? Então, aqui você pode alterar para uma cor mais escura, mais clara, da forma que achar melhor. Eu vou deixar dessa forma. E agora nós já temos o nosso mapa com título. E agora é só você alterar o tamanho, da forma que você achar melhor, a localização. Nós temos a escala, temos a elaboração e temos a legenda. Então, finalizamos o mapa. Se por acaso, quando você começar a trabalhar com o seu mapa, ele apresentar essa visualização um pouco embaçada,
Você tem como resolver isso clicando nele e vindo nesta opção, nas propriedades do item, atualizar a pré-visualização. Veja que ele já vai mostrar os desenhos de forma nítida. Finalizada a inserção de todos esses elementos fundamentais de um mapa temático, você deve salvar o projeto e salvar o seu arquivo. Você pode salvar como um arquivo de imagem ou mesmo como um arquivo PDF. Para salvar como imagem, você deve ir em Compositor, Exportar como imagem. E aqui, salva como mapa. Eu vou colocar Mapa Biomas Brasileiros, Geoaplicada, que foi o mapa que nós fizemos agora. Salvar. Essa opção é a resolução. 300 dpi é uma resolução muito boa. Quanto maior a resolução, mais pesado vai ser o arquivo. Então, eu recomendo que você coloque 300 ou um valor menor. Se não for tão importante a qualidade, então, clique em gravar e ele já vai estar salvo na sua pasta. Faça o mesmo procedimento em Compositor, depois de aguardar o carregamento. Para salvar como PDF, exportar como PDF. Ele vai dizer que pode ser que algumas impressões não saiam corretamente, mas normalmente funciona nessa opção de salvar o PDF. Então, pode fechar e salvar o arquivo também na pasta dos seus produtos, elaboração dos seus mapas. Nesse caso, mapa temático biomas. Clique em salvar. E se você for lá na sua pasta onde tem seus arquivos, você vai ver que está salvo o seu mapa. Esse que nós acabamos de elaborar. E ele também em PDF. E o seu mapa está finalizado. Agora é só você salvar o seu projeto e trabalhar, exercitar com outros mapas temáticos.